Questão número 10, meu querido aluno, questão de isomeria 2015-1, questão da FT. Os seguintes, a seguir são apresentados os seguintes compostos. Ele me dá aqui vários compostos, 10 compostos, né, na verdade, 10 compostos. E ele faz algumas afirmativas, e essas afirmativas que a gente vai ver se está correta ou não. Quanto ao tipo de isomeria nas moléculas apresentadas, são feitas as seguintes afirmativas. Composto 1 e 2 são isômeros de função e os compostos 3 e 4 são isômeros de cadeia. Primeiro, para ser isômero tem que ter o mesmo número de carbonos. Então vamos ver aqui, ó. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desculpa, o mesmo carbono não, mesma forma molecular. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 com 2. 5 com 2, 7, 1, 8. 3 com 2, 5. E com 3, 8. E um oxigênio, beleza. O composto 1 e o composto 2 têm a mesma fórmula molecular. Esse cara aqui, observe que tem um OH ligado a um carbono saturado. Então esse cara aqui é um álcool, beleza. E esse cara tem um oxigênio de carbonos. Então esse cara é um éter. Sim, são isômeros. De quê? De função, porque mudou a função orgânica. Aí ele fala que o 3 e o 4 são isômeros de cadeia. Primeiro você vai ver que os dois são alcanos, né? Por que são alcanos, Sandrão? Porque só tem ligação simples. Quantos carbonos eles têm? 1, 2, 3, 4. E o outro? 1, 2, 3, 4. Opa, são alcanos, mesmo número de carbonos, então pode ter isomeria. Que tipo de isomeria é essa? Vamos analisar aqui, ó. Observe que essa cadeia não tem ramificações, né? Ela é uma cadeia normal, ó. É uma cadeia normal. Aqui não. Aqui quando chegou aqui, ó, eu tive uma ramificação para cima. O que é que está mudando aqui? O que está mudando aqui é a isomeria de cadeia. Aqui é uma cadeia normal, aqui é uma cadeia ramificada, e são isômeros planos, por quê? Porque tem a mesma forma molecular, porém fórmula estrutural diferente. Então você tem aqui, o primeiro ele já é verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, eu já elimino a letra D, ó. Beleza? Segundo, 3 e 4 são os compostos 3 e 4, assim como 5 e 6, são isômeros de cadeia. O 3 e 4 eu sei. Agora, o 5 e o 6, vamos ver. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, beleza. E aqui é quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, na verdade, tem um carbono aqui, mas eu acho que ele esqueceu de colocar um 3 aqui, ó. CH3, CH3. Beleza. Ah, Sandrão, é isômero de posição. Ó. Se você contar aqui, ó, 1, 2, eu tenho um radical. Todos os dois são alcano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome desse cara seria 2-metil-hexano. Mas lembre-se que se você contar aqui do lado de cá, você vai contar da extremidade mais próxima do radical, do grupo substituinte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, eles são isômeros. São dois alcanos com o mesmo número de carbono. Só tem um problema. Qual o problema? Aqui, o radical metil está no segundo carbono. Aqui está no terceiro carbono. O que eu tenho aqui é a isomeria de posição. Eu mudei a posição de um radical. Quando eu mudo a posição de um radical ou de um grupo substituinte, que é a mesma coisa, tá? Ou de uma dupla ou de uma tripla, isso é isômero de posição, não é isômero, como ele falou aqui, de cadeia. 5 e 6 não são isômeros de cadeia, então isso aqui é falso. Se ele é falso, eu já elimino a letra C aqui, ó. Vamos para o terceiro. Ele falou que o terceiro, 5 e 6 são isômeros de posição, correto, verdadeiro. Empatou aqui, ó, 3 e 3, 4 e 4. Se eu fizer o 5, eu respondo. 9 e 10 são isômeros de posição? 9 e 10. Será que são isômeros de posição? Primeiro vamos lá. Eu estou vendo aqui, ó, que eu só tenho carbono e hidrogênio. Isso aqui é um hidrocarboneto, galera. Isso aqui é um hidrocarboneto. Beleza? E aqui, ó, eu tenho uma vértice com a carbonila, que é o carbono com a dupla oxigênio e cada hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Meu aluno
meu querido aprovado, tá na cara que esse cara 9 e 10 não é isômeros. Até porque é um aldeído e hidrocarboneto não tem isomeria entre eles. Porque para ter isomeria tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? E forma estrutural diferente. Então, 9 e 10 não são nem isômeros. Eles podem não entre si, tá? Mas, por exemplo, por ter dupla aqui, ó, e aqui pode ser isômeros geométricos, tá? E até óptico, né? Se eu tiver algum carbono aqui, eu não vou procurar agora, tá? Porque não foi a pergunta da questão. Então, na verdade, isso aqui é falso. Então, na verdade, é a letra B. Mas por que a B está certo? 7 e 8 são diastereoisômeros. Opa, 7 e 8 são diastereoisômeros. Olha só. Primeiro, isomeria óptica, né? Se eu passar um espelho aqui, esse cara é a imagem especular desse? Não. Mas tem isomeria geométrica. Por quê, Sandra? Eu tenho um carbono aqui, tá vendo? Ó? O que é isomeria geométrica? Isomeria geométrica ela ocorre quando eu tenho carbono com dupla, tá? E o carbono que tem a dupla tem ligantes diferentes, ou seja, os seus ligantes são diferentes. Chama aqui carbono 1, carbono 2. O carbono 1 e o carbono 2 podem ter ligantes iguais, bacana. Mas eles não podem ter os mesmos ligantes, ou seja, o carbono 1 não pode estar ligado a dois caras iguais, e nem o carbono 2 pode estar ligado a dois caras iguais. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse carbono aqui está ligado a essa estrutura, que é um ácido carboxílico, e um hidrogênio. Esse cara também. Ocorre isomeria aqui espacial? Sim, a isomeria cis e trans. E aqui? Mesma coisa, ó. Beleza? Observe que esse cara, eu vou até apagar aqui para você ver que são grupos diferentes, tá? Para não ficar hidrogênio, hidrogênio. E aqui, ó, tá ligado a carboxila. E aqui também tá ligado a carboxila. E aqui está ligado a hidrogênio. Aqui não tem isomeria, aqui nesse caso aqui não seria isomeria óptica, seria isomeria geométrica. Você passa uma linha imaginária aqui no meio, aí você tem ligantes iguais do mesmo polo. Então você tem aqui isomeria cis. Você passa uma linha imaginária cortando os carbonos que tem a dupla, você tem ligantes iguais em polos diferentes. Então aqui é trans. Mas um não é a imagem especular do outro. Então eles são sim diastereoisômeros. São aqueles caras que têm isomeria óptica, mas um não é a imagem especular do outro. Bacana? Então aqui é verdadeiro. Você podia perguntar, Sandrão, e quando eles são imagem especular do outro, eles são o quê? Enantiômeros. Então, por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho um carbono, aí aqui eu tenho um carbono ligado ao H, aqui eu tenho um carbono ligado a hidrogênio, aqui eu tenho um carbono ligado a metil, e aqui eu tenho um carbono ligado a cloro. Se o H ficou feio, deixa eu mudar aqui. Bacana? E aí você coloca ele no espelho, certo? No espelhozinho aqui, ó. E aí o reflexo vai ser o quê? Vai ser, ó, Cl aqui, OH, CH3 e hidrogênio. Observe que essa imagem aqui, ela é a imagem justamente desse objeto. Então eles são enantiômeros. Agora, por que eles têm isomeria óptica, Sandrão? Porque eles têm um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Ele tem os 4 ligantes diferentes, ó. Ele está ligado ao H, hidroxila, hidrogênio, metil e cloro. Beleza? Então ele tem um carbono assimétrico. E esse cara é a imagem especular desse. Então eles são enantiômeros. Quer dizer que espacialmente essas duas moléculas podem existir. Ok? Então a resposta aí da nossa questão de isomeria, letra B.